Caríssimos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora e também da Santa Dulce dos Pobres. Se nós quisermos, como está no tema desse trito e dessa festa de Santa Dulce deste ano, quisermos produzir em nós frutos do amor, há muito sacrifício que se fazer, não é? Produzir frutos do amor. O Evangelho de hoje nos ajuda em algumas circunstâncias sobre o aspecto da correção fraterna e que Jesus mesmo propõe, corrigir. Pergunto a vocês: é mais fácil corrigir ou ser corrigido? O pai e a mãe sempre corrigem, usam sempre esse aspecto para corrigir. E o filho e a filha vão crescendo porque os pais vão corrigindo. Quando os pais fazem isso, né? Quando os pais não fazem, aí os filhos ficam perdidos e depois se perdem pelo mundo também. Como uma sociedade como a nossa, não é? Às vezes os filhos não são formados pelos pais, mas formados pela comunicação. E a grande pergunta é: como corrigir ou como deixar ser corrigido? O que será que, olhando para o aspecto da vida de Nossa Santinha, como que ela responderia o aspecto da correção fraterna? Ela deixaria ser corrigida ou ela também corrigiria? Se a gente olhar nos seus escritos, no pouco coisa que sabemos de sua vida, mas o testemunho da sua vida, nós sabemos em muitos momentos que ela também foi severamente punida, foi severamente corrigida, deixou-se corrigir, mas também quando achou necessário, também corrigiu, né? Corrigir é importante porque auxilia os irmãos e as irmãs no momento de fraqueza, no momento de desânimo, né? Para aqueles que se encontram num momento difícil da vida. Para os cristãos, principalmente os cristãos batizados, é uma advertência que um cristão faz ao outro para ajudar a avançar no caminho da santidade. Para aqueles que querem viver um caminho santo, então vão deixar ser corrigidos, mas também vão corrigir. Usam de ambas as partes. Só irão aceitar, não é? Só vão acertar aqueles que, de certa forma, vão deixar ser corrigidos, né? A gente acerta quando nós deixamos ser corrigido pelas pessoas, né? Deve ser insuportável conviver com uma pessoa que nunca erra, né? Ou ela erra, mas ela esconde os erros, né? Então ela nunca mostra diante das pessoas que ela errou, né? Mas deve ser insuportável conviver com esse tipo de pessoa que ela não mostra erros, né? Que ela não erra nunca, né? E o erro faz a gente crescer. Quem erra tem mais possibilidade de acertar. Quem deixa ser corrigido vai crescer muito mais do que aquele que se acha o sabichão. Não é? Claro que a correção, ela é sempre dolorosa, mas a correção só vai ser dolorosa se ela for feita com amor. Se a correção não for feita com amor, simplesmente não fará efeito na nossa vida, não é? Então, a correção, deixar ser corrigido, ela é dolorosa, é como diz o Papa Francisco, é como alguém que vai fazer uma cirurgia e precisa colocar anestesia.
para que a pessoa não sinta dores, porque se não colocar anestesia, a pessoa vai morrer, não é? Ou a pessoa morrerá de dor. Então o amor é que vai anestesiar a dor de você ser corrigido por aquilo que muitas vezes a gente não aceita, mas a gente fez, não é? Então a correção, ela é a capacidade de correção fraterna, a correção na verdade, a correção no amor. Ela é a capacidade de a gente superar as picuinhas, não é? Coisas pequenas, mas também coisas grandes, não é? Agora, é claro, quando nós somos atingidos de tal forma por uma coisa que fizemos e somos corrigidos, às vezes nós nos sentimos ofendidos, não é? E a nossa reação é imediata, não é? A mágoa e o ressentimento daquela pessoa nos causa muito temor, não é? Então, se nós não somos capazes de nos deixar corrigir e ser corrigidos, então por que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Não somos irmãos de ninguém. Somos ilhas, cada um vive uma ilha afastada de outro. Se nós somos e dizemos que somos irmãos uns dos outros, então a gente deixa se corrigir mutuamente. Mas se não somos irmãos, então a gente não precisa corrigir ninguém, porque quem corrige, certamente porque quer que o outro acerte, né? É claro que existem as pessoas que querem que você se afunde ainda mais, não é? Por outro lado, existe a ofensa, existe o ciúme, existe a inveja, né? Mas nós estamos falando a capacidade de corrigir pelo amor, que ela é dolorosa. Quem não corrige o seu próximo, mesmo você vendo que o outro precisa ser corrigido, mesmo que o outro precisa ser corrigido, e você não corrige, você se omite, você causa um dano a si mesmo, além de causar um dano ao outro, também vai causar um dano a si mesmo, né? Porque às vezes é mais fácil, não é, a gente delegar aos outros, falar aos outros, né? A gente não tem coragem, então a gente vê certas coisas, e o pior de tudo isso é que às vezes a gente vê o erro do irmão e ainda sai falando, né? Isso é o pior, né? Que aí aumenta mais ainda. A gente não tem essa coragem, nem essa capacidade de corrigir, não é? E aí a gente ainda vai até outras pessoas para ainda aumentar mais a situação, né? Ou de outra forma, a gente vai para a confissão, né? Quando a gente não tem coragem de corrigir, quando a gente não quer ser corrigido, a gente vai confessar para o padre, porque o padre também não vai contar para ninguém, então para a gente ficar na estaca zero. Ou a gente pensa que fica na estaca zero. Não fica não é? Não fica não. Confissão não é uma borracha que você passa e você ficou livre, não. O que você fez está feito, não é? Deus perdoa? Deus perdoa. Mas o mal que você fez, ele tem consequência, não é? É a mesma coisa assim na paróquia, não é? Todas as paróquias são assim, viu? Onde tem 2 padres, ou 2, 3 padres, né? O padre vem um paroquiano, aqui no começo foi bem assim. Não gostei da missa do Frei Petrônio, porque ele disse tal coisa lá, falou uma coisa teológica, eu não gostei. Vem reclamar para quem? Para mim. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Eu não tenho coragem de reclamar para ele, então eu vim reclamar para mim. Então as pessoas vinham para mim, o que eu dizia para elas? Pois você tem a coragem, vai dizer para ele. Quando acabar a missa, você não gostou? Chegue para ele na sacristia e diga para ele. O problema é se ele não gostar, não é? Por quê? Porque essa é a verdade, não é? Essa é a verdade
da correção fraterna, você ter a coragem de chegar no outro, né? E da mesma forma assim, porque em casa, quando a gente não se dá bem uma coisa ou outra, a gente se corrige, ou se a gente não se corrige, pelo menos a gente diz a verdade um para o outro, não é? Então venho reclamar aqui na sacristia, na secretaria, porque Frei Petrônio está fazendo isso, ou vem doutor Frei Marcelo fez isso, não é? Não podia ter feito isso. Não, vem reclamar para mim. Tenha coragem. Esta é a coragem. Agora, não adianta dizer para o Frei Petrônio uma coisa do Frei Marcelo, ou dizer a coisa do Frei Marcelo para o Frei Petrônio. Não, Jesus está ensinando que a gente tem que ir até a pessoa. É correção fraterna. Fraterno quer dizer irmão. Vem da palavra frater, irmão, irmã. Você vai corrigir no amor. Agora, o Evangelho diz assim, se ele não aceitar, se ela não aceitar, bom, você já fez o que devia ter feito, né? Então é esta capacidade. Agora, quando nós não temos essa capacidade de corrigir ou de ser, a gente delega para os outros. É fácil. Delegar para os outros é muito mais fácil do que a gente, porque aí eu fico no meu comodismo, eu não me lanço, não é? Eu não vou me desafiar. Eu vou ficar, não é? Sendo católico, água com açúcar. Eu não quero me meter nisso. Eu não vou fazer isso. Então, e a gente fica sendo aquele cristãozinho, não é? Água com açúcar e pronto, e acabou, não é? Não vai produzir frutos do amor, de jeito nenhum. Você não vai produzir, não é? Vai ser uma vida estéril e vazia. Uma vida estéril e vazia. Pode ser uma vida cheia de alegria, mas é estéril e vazia, não é? Porque é uma vida que não tem sabor, não é? Então, quando a gente corrige o outro não pode ser maneiro. Se o outro e a outra é minha irmã, e eu chamo de meu irmão e de minha irmã, o outro não é uma ameaça para mim. Porque se o outro e a outra for uma ameaça, então ele não é meu irmão, ele não é minha irmã, não é? Pior é a gente então chamar o outro de irmão, sabendo que então eu me sinto ameaçado. Isso é o pior. Então a gente deve sempre pensar, não é? Eu sou de Santa Teresa de Jesus, eu sou sempre mais pecador do que o outro, não é? E eu sou mais pecador do que vocês. Eu sou mais pecador. Tem essa humildade, né? Mas tem gente, às vezes na confissão, não é? Vou aqui contando pecado. Eu vim confessar, eu sempre repito isso para vocês. Olha, eu vim confessar, mas eu não tenho pecado. Então não precisa confessar, né? Não é? Daí eu digo assim, olha, você faz isso? Faz. Você faz isso? Faz. Você faz isso? Faz. Você faz isso? Faz. Faz isso? Faz. Olha, já arrumei 5. Só 5. E se eu colocar mais 10, você vai dizer sim ou não. Mas não sou eu que tenho que dizer o que você faz. Na confissão, padre, confissão não é um interrogatório, não é? Você vai dizer o que te pesa na consciência, não é? Então, é exatamente isso, não é? Eu sou mais pecador do que os outros, porque aí está o caminho da santidade, aí está o caminho, não é? Não é se rebaixar, não é se humilhar, muito pelo contrário, eu sou mais pecador. Por que se colocar sempre com mais pecador? Porque preciso mais de correção, eu preciso que as pessoas rezem mais por mim, eu preciso que as pessoas intercedam mais por mim, e eu preciso muito mais de Deus. Então eu vou se colocando no caminho, eu sou mais pecador, não é? Porque senão a gente coloca numa posição de que às vezes, não preciso não, eu já estou, não é o caminho. A gente quer prolongar a vida da gente. Então, alguns aspectos da vida cristã nos ajudam a prolongar a nossa vida. Primeiro, a Eucaristia. Tem sombra de dúvida, não é? A Eucaristia, ela prolonga a vida da gente. Porque, olha, domingo passado, dizia que o profeta Elias comeu do pão que veio do céu
e caminhou por 40 dias e 40 noites. Ninguém fez aquele pão veio do céu, ele comeu e aquele pão prolongou a vida dele. Então quer dizer que a Eucaristia, ela prolonga a nossa vida. Então se a gente dizer, não que a gente perdoa, que a gente tem facilidade de corrigir e ser corrigido, que a gente vai prolongando, não é que a gente vai ficar eterno aqui não, mas a gente vai prolongando aquilo que é sadio e importante dentro de nós. Ao invés de ficar cultivando inveja, ciúme, não é? Autossuficiência, egoísmo, que eu sou. Quanto mais a gente diz que é, a gente não é nada. Porque diante de Deus, a gente não é nada. Não é? Então, a gente deve se fazer isso. Não é? Se a gente procurar na vida da Santa Dulce, né? Quantas vezes ela disse que eu sou isso? Eu sou aquilo. Pelo contrário, não é? Certamente que ela disse, eu sou muito mais pecador do que qualquer um de vocês. Talvez em suas orações, talvez nos momentos, não é, de sua vida, quando acolhia os pobres, as crianças, não é? Ela dizia, eu sou muito mais pecador, não é? Preciso tanto quanto de Cristo como também esses que eu cuido precisa de Cristo, né? Então, será que quando a gente vai confessar, a gente tem a coragem de dizer assim, olha, Padre, eu sou tão pecador, não é? E vim confessar porque sou tão pecador, não é? Essa é a importância, não é? E outro gesto importante, não é? Talvez que deve ser nosso e um exemplo de Santa Dulce, né? A humildade e a simplicidade diante da correção fraterna, diante das pessoas que com amor vêm nos corrigir, não é? Quando a pessoa vem dizer alguma coisa, diz, olha, a pessoa, ou a gente diz com amor para a pessoa, não, olha, isso que você está fazendo não é de Deus, não é do Senhor. Esse pensamento que você está trazendo no coração não vem de Deus não, meu irmão. Não é de Deus isso que você está trazendo, minha irmã. Não traz isso não. Com simplicidade. Não, mas tem gente que na igreja tem autoridade mais do que o padre e que o bispo. Olha, você não pode fazer isso. Isso não é coisa de Deus não. Não faça mais isso. Então já fala com a voz alta, irritada, não é? O que essa pessoa faz? Ela vai embora da igreja. Nunca mais ela vai aparecer. E sabe de quem é a culpa? Sua. Você vai levar isso para o resto da sua vida. Porque se alguém for embora da igreja por causa de você, é a sua culpa. Porque você levou uma coisa errada, um gesto errado que você fez, e a pessoa foi embora, a culpa é sua. É sua. Né? Então, dizer, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é de Deus não. Sabe isso que você acabou de falar? Isso não é de Deus, não. Sabe o que a minha avó falava? Às vezes as filhas chegavam em casa e diziam assim, aquele padre falou muito, Deus que me livre. Ela falava assim, não fale mal do padre. O inferno está cheio de gente assim. Sabe do inferno existe? Então, ela falava com a docilidade assim, não fale mal do padre. Mas ela falava isso não é só do padre, para qualquer um. Isso não é coisa de Deus. Sabe, com carinho, com nada de gritaria, com suavidade. Meu irmão, minha irmã, isso não é coisa de Deus não é? Você acha que Santa Dulce levou a voz, gritou alto para alguém? Duvido, não é? Nós sabendo da história, conhecendo a história de Santa Dulce, você acha que ela já elevou a voz, já gritou com alguém? Muito pelo contrário. A docilidade era algo muito presente na sua vida, que conquistava as pessoas. Mesmo a pessoa fazendo coisa errada, não é? Mesmo continuando fazendo errado e ela dizendo que estava errado, ela continuava corrigindo, mas ela falava com docilidade, olha, isso não é coisa de Deus não, meu filho. Não vai por esse caminho. Então,
amar significa levar as pessoas até Deus. Amar significa levar as pessoas até Deus com gente simples e humilde de ser. Nada muito sofisticado, não é? Do jeito de Irmã Dulce, que levava e levou e ainda conquista muitos corações, não é? Levando muitas pessoas para Deus com o seu jeito simples de ser. Este é o exemplo que se nós queremos que nossa vida seja e frutifique no amor, e esse amor que é Deus, a gente tem que, não é? Amar significa levar as pessoas até Deus, não é? Do contrário, é pior, não é? A gente tirar as pessoas que estão no caminho de Deus e levar para outro caminho. Então, pensamos no dia de hoje, a Santa Dulce, querida de Jesus Cristo, pelo amor aos pobres, que nós também tenhamos esse coração pobre e humilde, para que assim a gente alcance de Deus a graça da misericórdia e do perdão, que a gente saiba corrigir quando for preciso corrigir, e que a gente deixe ser corrigido quando for necessário corrigir, e que a gente peça ao Espírito Santo o dom da docilidade, não é? Nada de arrogância, nada de autossuficiência, mas a simplicidade e a mansidão devem ser nossos companheiros nesse itinerário espiritual da nossa vida. Assim seja. Vamos